Evangelho de Mateus, capítulo 21. Jesus é aclamado pelas multidões. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide no povoado que está diante de vós e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrinho ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrinho, um podro cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, o selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao rei de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. O templo é casa de oração. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagavam dele: Não ouves o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhe respondeu: Sim. E vós, nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. A figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram os discípulos e exclamaram: Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: Erga-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pediste em oração, se credes, recebereis. Líderes religiosos duvidam de Jesus. Tendo Jesus chegando ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo e o questionaram: Com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: Eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondemos divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhe: Nem eu vos direi com que autoridade procedo. A parábola do pai e 2 filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes revelou: Com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. A parábola dos vinicultores maus.
E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez. Mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videira e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhe inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando, e por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Que forte essa última parte, hein? Muito forte, porque Jesus ele veio, Deus entregou o seu filho para vir à terra e as pessoas o rejeitaram. Muitos o rejeitaram e ainda o rejeitam. E não o rejeitam como o mataram. E um dia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso vai vir para prestar contas dessa morte do seu filho. Isso é muito forte, né? Pensar que o Senhor, ele tinha feito tudo corretamente, né? O nosso Senhor fez tudo correto, mas os lavradores, as pessoas desse mundo não quiseram fazer correto também. E consequentemente, isso gerou a ira de Deus, e isso gerará o castigo eterno. E que Deus tenha misericórdia, que nós sejamos esses servos que produzam frutos dignos, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e santo, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensina, como é forte. Algumas partes a gente lê e até se emociona, porque lendo essa passagem que aquele servo, aquele senhor, ele entregou seu filho para ir lá cobrar desses lavradores. Com o Senhor não foi diferente, o Senhor entregou o seu filho. Então, quando nós lemos essa passagem, chega assim, comover o nosso coração, porque o Senhor entregou o seu filho. O Senhor enviou várias vezes servos, que foram os profetas, que foram homens de Deus, sacerdotes, boca do Senhor, mas ninguém escutou. E aí, por fim, o Senhor envia o seu filho. Isso é muito, muito, muito sensível de falar, porque nós sabemos como os nossos filhos são valiosos para nós. E o Senhor enviou o seu filho, insistindo na humanidade, e mesmo assim as pessoas o rejeitaram, e não só o rejeitaram, mas como o mataram. Que isso nunca morra em nós. Essa lembrança, que esse ato nunca saia dos nossos corações. O motivo pelo qual nós estamos aqui, o motivo pelo qual nós recebemos a graça do Senhor, a bondade, a salvação, foi por causa desse filho, que um dia se humilhou, para que nós, pessoas que nem receberiam essa herança, pessoas que o Senhor não só teve como servos, mas o Senhor fez como filhos. Nós temos esse privilégio de receber, ainda assim, essa herança, como um presente, vindo da parte do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Que nós devemos lembrar sempre de Ti, Deus, e nunca rejeitar ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. Amém.